Eu acho que é inegável dizer que o TikTok é a pior rede social que existe. E todo mundo sabe disso. Se você usa o TikTok, você sabe disso. Se você não usa, você sabe disso também. Porque o TikTok é a pior rede social que tem. E é fato que as pessoas que não usam o TikTok é porque elas realmente entendem o quão prejudicial é esta rede social para as pessoas. A gente está vendo aí várias trends surgindo nesse ano de 2025 e eu realmente tô impressionado com o ano de 2025 porque tá cheio de surpresa. Toda hora uma trend esquisita nova, toda hora uma coisa aleatória, uma coisa esquisita, uma coisa cringe e coisas assim realmente bestiais mesmo. Do nível de sair de Labubu e Bob Goods, que é uma coisa até mais ou menos para Morango do Amor e Bebê Reborn. É inacreditável você ver as trends que estão surgindo nessa rede social. E hoje eu quero falar como que o TikTok, como que o Tico e Teco, né? Essa rede social que hoje em dia a grande maioria da população usa, eu não uso e não quero usar essa porcaria, porque eu já sei que eu sou uma pessoa já propícia a esse tipo de coisa, a viciar já em rede social, então não vou usar mais uma para me viciar. Então, vamos hoje comentar como que esse Tico e Teco destruiu a internet, como é que ele acabou com a rede social, acabou com as redes sociais que a gente tinha antes, tá? Como que a internet ela mudou completamente depois que o TikTok fez sucesso e bombou ali na época da pandemia. Quem assistiu ao meu vídeo que eu falei e comentei aqui no canal sobre o ano de 2020 e que eu falei, né, exatamente sobre a questão das pessoas terem mudado bastante é, depois do ano de 2020, depois daquela pandemia que aconteceu, sabe muito bem que naquela época as pessoas, por terem sido obrigadas a ficarem dentro de casa, elas ficaram mais ansiosas, mais impulsivas, mais hiperativas, começaram a ficar mais agitadas. E por conta disso, elas começaram a ver muito internet. E cara, uma das coisas que as pessoas começaram a fazer foi procurar outras coisas além das redes sociais convencionais que elas já usavam, que era o Instagram, o Facebook, o WhatsApp, o YouTube e etc. E daí então surge em 2020, 2021, já havia surgido antes, né, mas era pouquíssimo divulgado ainda, chamado de musical.ly, musical.ly, meu Deus, é difícil falar o nome. Por isso que até eles mudaram para TikTok. Só que o TikTok ainda era usado ali no final de 2019, as pessoas não se importavam tanto. Quem usava era considerado cringe. Eu sei que essa palavra é cringe, mas cringe era usado na época para se referir às pessoas que eram cringe. Eu não vou falar o significado de cringe, porque você sabe o que é cringe. Então, em 2019, as pessoas que usavam TikTok era cringe. Só que aí foi, então chegou a pandemia e teve essa situação, todas as pessoas começaram a usar essa rede social de forma atordoada. Foi começar famoso a dançar em TikTok, foi começar não sei o que a dançar em TikTok, começou a não sei o que fazer dancinha, começou a todo mundo fazer dancinha, começou a fazer vídeo esquisito. E nessa época, cara, eu lembro bem que a maior TikToker era aquela tal de Charlie D'Amelio. Meu Deus, essa mulher existe ainda? Eu não sei. Eu acho que é Charlie D'Amelio, se não me engano é o nome da mulher. Vocês pesquisam aí. Mano, a mulher só dançava. Sério. A mulher só dançava. Ela só fazia isso aqui, ó. E tinha uma outra que tinha milhões de seguidores e só mexia a cabeça. Não é zoeira. Ela só mexia a cabeça. Esse era o nível do TikTok em 2020, 2021. Cara, pra você que acha que essa rede social hoje em dia tá ruim. Ela já é ruim. Antes ela era muito pior. E eu acho que não vai melhorar nunca. Mas enfim. Então, cara, o TikTok começou a surgir nesse momento aí. As pessoas começaram a usar essa porcaria. E a partir dali em diante, o mundo começou a ficar muito estranho, cara. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que que rolou, mas as pessoas começaram a ficar muito esquisitas. Você pode perceber até que as próprias redes sociais começaram também a se padronizar. O que que rolou? As redes sociais que antes tinham suas particularidades, tipo o YouTube era feito para vídeos, o Instagram era feito para fotos e stories, no máximo. O Facebook era feito para colocar suas lembranças ali. Era um livro de lembranças, vamos dizer assim. O WhatsApp era feito para conversar. Depois de tudo isso ter acontecido, depois do TikTok ter surgido, cara, todas as redes sociais viraram padrão, tá ligado? Todas as redes sociais
viraram padrão, tá certo? Elas viraram negócio de vídeo curto, tá? Hoje em dia tem os shorts, hoje em dia tem reels, hoje em dia tem não sei o que, hoje em dia tem isso, tem aquilo. Cara, hoje em dia tem tudo. Tem tudo de vídeo curto. As redes sociais perceberam que se não fizessem nada para com relação a esse negócio de vídeo curto, elas iam perder usuário. Olha o nível do negócio, cara. O negócio realmente ficou tão ruim que as redes sociais tiveram que ser obrigadas a mudar o seu jeito, né? A mudar a sua forma de ser para se tornar algo que elas não são. Então o TikTok prejudicou todas as outras redes sociais e deixou elas totalmente padrãozinho. Então você entra numa rede social hoje em dia, ela é igual o TikTok. Você entra numa outra rede social, é igual o TikTok. Cara, nenhuma tem a sua particularidade, nenhuma tem o seu negócio ali genuíno, entendeu? E você percebe isso, cara. Você vê isso acontecendo, sabe? E isso realmente é muito ruim, porque uma rede social que não tem uma certa particularidade, que não tem a sua originalidade, sabe? Não tem as suas ideias ali embutidas e padroniza a ideia baseado em algo que está dando certo, isso realmente é preocupante, porque leva a gente a ter que seguir padrões que a gente não seguia. Eu acho que, como eu falei, mano, eu sinto até saudade da época em que havia em alta do Twitter, mano, quando tinha cultura do cancelamento, quando as pessoas cancelavam as outras por questões políticas no Twitter, hoje em dia chamado X, o antigo Twitter. Mas eu tinha saudade dessa época, cara. Eu tenho saudade dessa época porque honestamente a quantidade de trend que surge no TikTok é 300 vezes pior do que esses em alta do Twitter. Não tá escrito, velho. Não tá no gibi, como diz os mais velhos. Não tá no gibi, mano. É muito absurdo a quantidade de trend ruim que tem no TikTok. E você percebeu, ou você já analisou, que hoje em dia a gente não fala mais de em alta do Twitter? Acabou o Twitter, cara. Ninguém mais fala de ex-Twitter. Hoje todo mundo fala de quê? De TikTok. É só TikTok. Hoje em dia não tem mais ex-Twitter. Por quê? Antes o ex-Twitter era considerado uma rede social que todo mundo comentava, todo mundo falava sobre as notícias que rolavam por lá, mas era uma rede social nichada. Pouquíssimas pessoas usavam. O TikTok não. O TikTok é uma rede social que todo mundo usa. É generalizada. Até sua tia usa TikTok. A sua tia usa TikTok, a sua avó usa TikTok, a sua mãe usa TikTok, seu pai usa TikTok, todo mundo usa TikTok. Entendeu? Então esse é o nível. Todos usam TikTok. E quando aparece uma trend nessa rede social, a trend bomba no Brasil inteiro. Porque todo mundo sabe da trend. Todo mundo sabe o que está rolando na rede social. E as redes sociais, por terem esse padrãozinho, todo mundo vai seguir esse padrãozinho. Igual aconteceu com o caso do Morango do Amor, que todo mundo teve que entrar nessa trend, teve que meio que ser obrigado a entrar nessa jossa. Porque o que aconteceu? Todas as redes sociais, como elas têm um padrão TikTok, elas foram mostrando esse tipo de vídeo para as pessoas. Então foi ter que ser obrigado a copiar um ao outro, fazer a receita, mostrar lá o vídeo do Morango da Mão, porque tá fazendo sucesso. Se eu não fizer isso, se eu fizer algo que é contra trending, eu não vou viralizar, não vou conseguir visualização, não vou conseguir mais nada. E é isso que está acontecendo hoje em dia. Perceba até que o próprio YouTube, se eu fizer um vídeo que não seja viral, um vídeo assim meio que igual eu tô fazendo aqui, só uma conversa, a pessoa não viraliza, a pessoa não cresce de fato, cara. É ridículo. É ridículo o que as redes sociais estão fazendo hoje em dia. Eu havia comentado também no meu vídeo de 2020 lá sobre 2020. E se você lembrava desse ano, né? Como as pessoas mudaram depois de 2020. Cara, o que eu falei lá foi exatamente desse livro do Jaron Lanier, né? 10 argumentos para você deletar suas redes sociais. Cara, tem um negócio nesse livro que é um conceito que é exatamente sobre isso, sobre como as redes sociais padronizam ideias, padronizam conceitos, princípios, até valores de pessoas. Ela padroniza esse conceito e torna aquilo ali uma religião, tá? A rede social é uma religião e não adianta você vir me dizer que não é, porque é, mano. É a mais pura verdade. A rede social vira uma religião. Se tá uma coisa se tornando trend, viral na internet, você vai lá e quer fazer aquela coisa. Você quer lá e ver aquela coisa. Querendo ou não, você vai fazer aquela coisa, entendeu? E é isso que tá acontecendo hoje em dia. E o pior não é tá acontecendo igual acontecia antes, sabe? Quando um meme, por exemplo,
explodia, vamos supor, um caneta azul explodia. Aí o pessoal falava isso em 2 semanas, por exemplo. Aí depois acabava. Ninguém mais falava do caneta azul. Hoje em dia não. Hoje em dia o negócio fica por 1 mês, 2 meses, 3 meses, cara. E isso é preocupante, por exemplo. Até hoje estão falando da bosta do Labubu. Eu acho que esse Labubu, mano, vai fazer uns 3 meses que eu escuto de Labubu, mano. E não é brincadeira. Entendeu? Não é zoeira, não. Labubu, eu escuto Labubu, já vai fazer uns 3 meses que eu tô escutando disso. Bob Goods, já vai fazer uns 5 meses que eu escuto só de Bob Goods. E não é brincadeira. Entendeu? Então, hoje em dia, tudo que tá virando viral em TikTok, né? Tudo que se torna viral, se torna trend, se torna assunto do momento no TikTok, ele vai ficar perpetuando por muito tempo. Até, de fato, as pessoas saturarem e começarem a criticar aquilo. Entendeu? Como é no caso recente está acontecendo com o Labubu e com o Bob Goods. Você já tá vendo pessoa criticando. Já falando que tá saturado, não sei o que, já saturaram esse negócio. Até eles não criticarem o negócio vai continuar ainda vendendo. Perceba isso, tá? É lógico que para você que é microempreendedor, isso é uma oportunidade perfeita. Ah, eu sei aqui fazer o morango do amor, então faça e venda. Ah, eu quero vender Bob Goods, venda Bob Goods. Ah, vendo Labubu também. Entendeu? Isso pro microempreendedor é bom. Só que, cara, tem um grande problema, tem um grande fator aqui. Não é bom para a sociedade seguir tendências, seguir modas que são modas que ficam por muito tempo sendo perpetuadas, modas que realmente levam a pessoa a ficar meio que já imbecil, entendeu? Tem um documentário não, errei. Tem uma animação de um cara aí que ele tinha feito uma animação de um menininho que é Você está sozinho no mundo, assim como eu. Vou mostrar aqui pra vocês. Essa aqui é uma animação bem velha, bem antiga que tem aqui no YouTube, mas ela demonstra muito bem isso, tá? Você está sozinho no mundo, assim como eu. Sozinho no mundo, assim como eu. Essa aqui, ó. Você está perdido no mundo, assim como eu. Essa animação aqui, ó, que vocês estão vendo aqui na tela, ó, desse menininho aqui. Aí mostra dentro dessa animaçãozinha aqui, é, mostra dentro dessa animaçãozinha o povo indo como se fosse um gado, entendeu? Como se fosse gado. Indo assim para o abatedouro, no caso o abismo, descendo do abismo assim, como se fosse zumbi, aí mexendo assim no celular, mexendo assim no celular desse jeito, ó. E todo mundo como se fosse um zumbi. Então, é exatamente isso que acontece hoje em dia. O TikTok deixa as pessoas cada vez mais como zumbis. Aí elas ficam igual um zumbi mexendo na rede social, entendeu? Então é igual um zumbi. A pessoa que mexe no TikTok, ela começa a ver TikTok, começa a ver os vídeos que ela gosta, porque o TikTok recomenda só coisa que ela gosta, assim como todas as outras redes sociais. A pessoa então começa a ver as coisas que ela gosta e ela vira então um zumbi. Ela não faz mais nada, ela se torna menos produtiva. Ela vai continuar menos produtiva. E a verdade é, a tendência da população é ficar menos produtiva. É a gente virar como ficou ali no filme Wall-E. Não sei se você lembra do filme Wall-E, né? As pessoas ficavam lá fora do mundo, porque estava cheio de lixo o planeta Terra, e as pessoas ficavam numa nave, sentadas, todas obesas, sentadas, e comendo e bebendo, enquanto os robôs faziam trabalho para elas, de catar o lixo, de limpar a nave ali, limpar o espaço delas. É exatamente isso que vai acontecer com a sociedade se a gente continuar ainda a achar que o TikTok é uma rede social boa, é uma rede social legal. Sabe? Não é legal, cara. Você vê aí as crianças, mano. Eu falo isso até não só de TikTok, mas pega também os shorts, o Reels. Veja o que a sua criança tá vendo, porque eu tenho certeza que a sua criança tá vendo aqueles brand word de IA, que é ridículo, cara. Inclusive, uma das coisas que eu achei a mais idiota desse ano, junto com o Bebê Reborn, é o Tum 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 Saur e Tralalelo Tralalá, que é a coisa mais ridícula que eu já vi, tá? Essa foi a coisa mais ridícula que eu já vi. E esse negócio de tralalelo, tralalá, é exatamente aquele típico vídeo, aquele típico conteúdo que a criança não tem que fazer muito esforço para pensar. Ela olha aquilo ali, acha engraçadinho e vai vendo mais. A pessoa não tem mais capacidade de raciocínio. Ela não é estimulada a desenvolver raciocínio. Ela só vive naquilo ali, entendeu? E isso é preocupante, cara. Isso é preocupante. Uma geração que só fica pensando em ver vídeo é preocupante.
Porque essa geração, quando ela vai pegar uma lição de casa para fazer, ela não quer fazer. É esse o nível, tá? Ela não quer fazer, porque aquilo ali é entediante, aquilo ali é chato, e ela quer fazer de qualquer jeito. Ou ela nem quer fazer, ela fica irritando lá para não fazer e quer ficar vendo videozinho. Olha, tem uma coisa que eu vi há um tempo atrás, mano, um vídeo de uma menina aí que fez um vídeo aí também mostrando alguns outros vídeos do próprio TikTok da geração iPad, que é essa geração aí alfa, né, que todo mundo fala alfa, mas também estão sendo chamados de geração iPad. O pessoal que é pai e mãe tá pegando o tablet dos filhos da mão dos filhos e os filhos já começam a ficar bravos, já começam a bater neles. É esse o nível. Testa aí com o seu filho, você vai ver exatamente o que acontece a mesma coisa. Você pega o tablet dele e já começa a xingar você, já começa a chorar, já começa a fazer gracinha, já começa a ficar bravo. É exatamente isso que acontece, porque a gente está dopando os nossos filhos. É igual uma droga. É a mesma coisa de dar uma maconha pro seu filho. É exatamente isso. É a mesma coisa. E perceba que os caras que desenvolvem essa merda, eles não dão isso pros seus filhos. Por quê? Porque eles sabem que isso é uma droga. É uma droga lícita. Entendeu? É uma droga lícita. Então é isso que tá acontecendo hoje em dia. Tá? Na própria China mesmo, o TikTok não é desse jeito que é aqui no Ocidente. Porque essa é uma ideia, uma estratégia de governo, política, econômica, social e cultural. Tudo com o intuito exatamente de acabar com o Ocidente e aumentar o poder do Oriente. Isso aí é outra história, isso é outro papo. Mas, resumindo, o TikTok destruiu a internet ocidental porque simplesmente todas as outras redes sociais se tornaram um padrãozinho, se tornaram rede social padrão. E além disso, hoje em dia a gente não mais fala de em alta do Twitter. Não existe mais assunto do momento no Twitter. Assunto do momento é no TikTok e o que viraliza é TikTok. Tá certo? Então, no mais é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo hoje. Deixa o teu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificação para receber mais vídeos como este. Tá certo? É isso aí, falou, tchau e até a próxima.